Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado que eu não gosto muito de tocar, mas é necessário porque sonhos são muito recorrentes com relação a essa questão. Mas é sobre sinais ou sintomas de funeral em nossos sonhos. Por que isso acontece? Então, assim, quando uma pessoa ela falece, desencarna, o espírito dela, ela fica sem compreender, sem entender o que está se passando naquele momento, tá? Então, de alguma forma, ele tenta se agarrar no que tange, no que para ele é possível, para não deixar o plano da matéria. Nós chamamos esse processo de processo de desapego da matéria. Então, não se dá para falar em termos de tempo, porque, como eu sempre falo para vocês, o, o tempo no mundo espiritual é muito relativo, ele não corre igual à matéria. Lá, é como se o tempo não existisse, porque tudo é energia, e energia não se corrompe como a matéria, não se degrada como a matéria, tá? Então, é como se um segundo fosse a eternidade no mundo espiritual. E quando um espírito ele adentra no mundo espiritual, em razão do desencarne, do falecimento do corpo onde ele se encontrava, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar um contato com os familiares ou com alguém que ele conhecia e que tem uma maior sensibilidade ao mundo espiritual, à espiritualidade. E uma das modalidades, um dos meios desse contato, aonde ele recorre, aonde esse espírito recorre, é nos sonhos. Eu já vi uma frase dizendo que quando sonhamos, nós estamos nos preparando um pouquinho a cada dia para o dia da nossa morte. E é verdade, porque existem os sonhos espirituais, onde é relacionado à atividade do nosso espírito, onde o nosso espírito ele realmente entra em contato com o mundo espiritual e com outros espíritos. Espíritos de pessoas que também dormem naquele momento e espíritos de pessoas que se encontram no plano espiritual, que não estão mais na matéria, espíritos de pessoas que já faleceram, desencarnaram. E um espírito desencarnado, logo que ocorre o falecimento do corpo, é através dos sonhos que ele vai tentar pedir um socorro, pedir uma ajuda, tá? E com relação a isso, alguns sinais, algumas sensações do que esse espírito tem acaba sendo absorvido por nós, pelas pessoas próximas a ele. E quais são esses sinais? Primeiro você precisa entender que o espírito não é mais matéria. Não dá para tocar. Ele não tem mais, tipo, os olhos, o nariz ou a boca. Ele vive de sensações, tá? A linguagem no mundo espiritual é as sensações e os sentimentos. Então ele tem a sensação que está com frio, ele tem a sensação que está com fome, ele tem essa sensação que ele ouve, mas na verdade ele sente, tá? E esse sentir é que acabamos absorvendo nos nossos sonhos. Então, quando esses espíritos desencarnam do corpo, através do falecimento do corpo e adentram no mundo espiritual, ele vai tentar contato com as pessoas próximas para ver o que está acontecendo. Isso é o que chamamos de processo de desapego da matéria, ok? Ok até aqui, né? Então tá. O meio mais utilizado por esses espíritos é através dos sonhos. Então, eles vão tentar se comunicar pelos sonhos. E alguns sentimentos e sensações que esse espírito está passando nesse momento de desencarne, do desencarne,
desse processo de desapego, nós acabamos absorvendo para nós. E essas sensações, esses sentimentos acabam sendo manifestados em nossos sonhos. É aqui que vai entrar o tema do nosso estudo, do nosso vídeo, sobre sinais e sintomas de um velório em nossos sonhos. E quais são esses sinais e esses sintomas? É quando, por exemplo, aparece pedaços de carne no nosso sonho. Geralmente você está na pia cortando carne de frango, de gado, aparecem pedaços de carne no sofá, pedaços de carne na cama, nos sonhos, ok? Então é bem visível no meio do enredo do sonho, da narrativa, você percebe-se ali pedaços de carne destrinchados, cortados, às vezes até jogados pelo chão, mas aparecem pedaços de carne, tá? Por que isso ocorre? Geralmente os corpos que passam pela necrópsia, aonde eles é feita a incisão, se dá o barulho de carne e osso cortado. O espírito, então, ele tem essa sensação, ele absorve essa sensação. E na mente dele, tá? No vestígio de mente que ele possui, onde as informações agora são guardadas na energia que compõe ele, não mais no cérebro, ele entende que esse barulho de carne cortada, de osso cortado, é com relação àquilo que ele já viveu na vida. Então ele lembra da mãe dele cortando um frango, desossando um frango, o açougueiro cortando um bife. Então ele absorve essas sensações dessa forma e quando ele tenta o contato com nós, nós acabamos absorvendo isso. Por isso que alguns sonhos, tá, aparecem pedaços de carne. Como eu disse para vocês, eu não gosto de falar desse assunto, mas é necessário, tá bom? Outros sintomas que aparecem no sonho com relação a sinais de um funeral, sinais de que um espírito está tentando entender o que está se passando com ele após o desencarne, a presença de vermes. Você sonha que tem vermes saindo do seu corpo, entrando nos orifícios, boca, nariz, ânus, ou saindo dos orifícios. Você sonha com esses vermes, aqueles vermes branquinhos da mosca. Então você tem esses sonhos. Por quê? Porque quando o corpo começa a entrar em decomposição, há a presença desses vermes e ainda um elo fraco de ligação entre o corpo e o espírito do desencarnado. Ele tem a sensação desses vermes no corpo, o corpo se deteriorando em razão desses vermes, tá? Raízes de árvores, como que aparece? Aparece raízes de árvore, por exemplo, entrando na tua mão, no teu braço, tua perna, tua barriga. Por quê? Porque às vezes no local aonde o corpo está enterrado tem essas raízes. E em razão desse fraco elo de ligação entre o corpo e o espírito do desencarnado, ele ainda sente essas raízes penetrarem no organismo dele ali enterrado. Acabamos absorvendo quando esse espírito, essa sensação quando esse espírito tenta se comunicar, tá? O que mais pode aparecer nos nossos sonhos com relação a sinais de um funeral, sinais de um espírito que está passando pelo processo de desapego da matéria. Igreja ou templos, sonhos frequentes que você está na igreja ou num templo, em razão da sensação dele perceber que durante o velório dele, durante onde o corpo está sendo guardado, aquele monte de pessoas, aquele ajuntamento de pessoas, ele sente isso e absorve. Esse espírito carrega essas informações com ele de forma da energia e passa para nós quando ele vai procurar ajuda através dos nossos sonhos e acabamos tendo sonhos recorrentes com relação à igreja e templos, tá? O que mais? Cemitério. Começamos a sonhar muito que estamos cavando num cemitério
ou que estamos enterrados em algum lugar, ou que estamos num lugar fechado e não conseguimos sair, muito pequeno, tá? É a sensação do corpo estar dentro do caixão e ainda existe um pequeno elo de ligação entre o espírito e o corpo, porque ele está passando pelo processo de desapego da matéria, tá? A terra, como igual do cemitério, a sensação de terra caindo sobre nós, o barulho de terra, o barulho de chuva, e está no lugar fechado, tá? Putrefação. No sonho sentimos a sensação da carne estar apodrecendo e pode, no sonho, ser a narrativa da sua própria carne. Na verdade, você está absorvendo os sintomas de que o espírito está absorvendo do corpo. E aí você entende que é seu. Então você vê a sua carne apodrecendo, tá? São assuntos delicados, tá? Eu sei que é difícil, principalmente para quem perdeu uma pessoa querida recentemente, mas nós não podemos deixar de falar para entendermos como isso funciona nos nossos sonhos. Então, recapitulando até aqui, um espírito que está passando pelo processo de desapego da matéria, onde recentemente o corpo dele foi velado, foi feita necrópsia, foi enterrado, foi feito cortejo, funeral, ele absorve todas essas informações. E como ele está tentando entender o que está se passando com ele, ele vai procurar pessoas conhecidas para que possam explicar, para que ele possa pedir ajuda. Isso é feito principalmente pelos sonhos, então ele aparece em nossos sonhos. E acabamos absorvendo todas essas informações que ele absorveu para nós. Então, na narrativa do sonho nosso, nós sonhamos com todos esses elementos que falamos aqui: carne, vermes, raiz, igrejas, templo, cemitério, terra, putrefação. Às vezes, no sonho entendemos que é com a gente, que é conosco que isso está acontecendo, mas quando na verdade é os sintomas do que aquele espírito absorveu nesse processo de desencarne, de desapego da matéria. Isso, deixa eu apagar aqui, isso acontece geralmente com espíritos que estão passando recentemente por esse processo. No presente, tá? Linha do tempo, da esquerda para a direita. Passado, presente, futuro. Você pode ter esses sonhos, esses sintomas e sinais de velórios aparecer no seu sonho ainda antes de alguém próximo de você desencarnar. Pode aparecer como sonhos de elementos premonitórios. Então, essa pessoa que vai desencarnar está ainda na linha do tempo mais à frente, mas você no presente já consegue sentir esses sintomas que ela vai passar. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe o tempo, como nós sempre falamos aqui no canal. Então, quando você está no mundo espiritual, você está no mundo espiritual. Não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro se entrelaçam, existe só a eternidade, tá? Então você acaba sentindo hoje sensações de um evento que ainda vai acontecer. Geralmente, sonhos com elementos premonitórios, eles são sonhos repetitivos, tá? Então você não vai sonhar somente uma vez com aqueles elementos que demarcamos aqui, mas vai sonhar várias vezes. Isso com relação aos sonhos premonitórios, tá? Com relação a algo que aconteceu já no passado, o desencarne do espírito foi no passado, e você está sentindo essa sensação no presente, é porque o espírito da pessoa está absorvendo essas sensações e você está sentindo aqui no presente, tá? É igual aos sonhos premonitórios, por quê? Porque no mundo espiritual não tem o tempo propriamente dito. Então aconteceu aqui, vão aparecer no seu sonho, mas de formas recorrentes, de maneiras repetitivas.
aqueles elementos que nós citamos aqui, tá? A carne, verme, raiz, igreja, cemitério, buraco, caixão, putrefação, até mesmo a necrópsia. Você pode sentir, às vezes você sonha que alguém está mexendo em você, abrindo você, muitas vezes você acorda e pensa assim, nossa, tive um sonho em que eu era abduzido e alguns alienígenas mexiam no meu corpo. Quando na verdade é sintomas espirituais, sintomas, a sensação que um espírito que está passando pelo processo de desencarne, ainda da matéria, ele foi feita a necrópsia nele, ele absorveu isso, passou através dos sonhos para você, do contato que teve nos sonhos ali no mundo espiritual. Gente, como eu disse para vocês, é um tema bastante delicado, tá? Mas nós temos que falar para compreendermos como isso funciona. Isso é real, é real. Muitas pessoas sonham com isso todo dia. Pode acontecer de espíritos, de pessoas que você nem conheça e você sentir esses sintomas? Pode. Se você tem uma sensibilidade espiritual mais aflorada, alguns espíritos podem procurar você nos sonhos para que você os ajude. Tá? Então esses sintomas podem ser também de espírito que às vezes você nem conheceu quando ele estava num corpo em vida. Mas quando é um parente muito próximo, alguém muito próximo, isso acaba acontecendo com relação a algum familiar, esses tipos de sonhos repetitivos recorrentes envolvendo aqueles elementos que citamos, tá? Se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, não fique pensando bobeira, deixa ali no comentário que eu vou estar respondendo a cada um de vocês. Se você teve um sonho envolvendo aqueles elementos que ali foi citado, deixa, relata ali, tira suas dúvidas nos comentários, eu estarei ajudando cada um. Na descrição desse vídeo eu vou colocar um breve estudo falando mais ou menos o que eu falei aqui nesse vídeo com vocês. Então qualquer dúvida vai estar na descrição desse vídeo sobre os sintomas de um funeral nos seus sonhos, que um espírito que está passando pelo processo de desencarne está perto, precisando de algum tipo de auxílio, de entender isso que está passando, tá? Então, mais uma coisa, espíritos, acontece isso com todos os espíritos? Não, tem espíritos que eles já, de certa forma, estão mais preparados para a morte. Então, logo que o corpo falece, ele já tem meio que essas informações guardadas dentro dele, através de experiência, sabedoria, através de uma elevação espiritual maior do que a nossa. Então, eles não é que pulam esse processo, mas esse processo, como não interessa para eles, eles já sabem o que está se passando, eles simplesmente ignoram. Eles, como se ouvisse, como se sentisse, mas eles entendessem. Então a compreensão é maior do que tudo o que está se passando. Então eles já têm o ponto certo aonde chegarem, aonde irem, o que estão fazendo, o que fazem nesse momento, da onde vieram e para onde estão indo, tá? Então não é com todo espírito que isso vai acontecer. Com espíritos mais evoluídos, ele vai ter uma compreensão maior de tudo isso, e essas sensações vai acabar não sendo absorvida por eles, como alguns espíritos absorvem e não entendem o que está se passando. Por quê? Porque espíritos evoluídos, eles já sabem de onde vêm e para onde vão. Então a compreensão é maior. Por isso a importância de compreendermos bem o mundo espiritual, bem o que estamos fazendo nesse plano, bem o que vamos fazer no plano posterior e como funciona. É um dos motivos que eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, tá? Mais uma vez, qualquer dúvida nos comentários, na descrição desse vídeo, um estudo breve, resumindo mais ou menos o que nós falamos aqui, tá bom? Qualquer dúvida nos comentários. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, aciona o sino para receber notificação a cada vídeo novo, deixa o like ou o dislike. Tenham bons sonhos, até o próximo vídeo e tchau!